E neste momento, então, nós daremos início ao quarto painel que irá tratar sobre a atuação do Juizado da Fazenda Pública na política da saúde. Para coordenar o quarto painel, convidamos o desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e convidamos para compor o dispositivo deste quarto painel, desembargador Joel Dias Figueira Júnior, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador César Cury, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Dr. Anderson Ricardo Fogaça, juiz auxiliar da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O desembargador Ramon de Medeiros Nogueira é graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo desde 2001, foi professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito de Curitiba no período de 1999 a 2009, diretor jurídico da Sanepar de janeiro a agosto de 2011, procurador-geral da Assembleia Legislativa do Paraná no ano de 2015 e é desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná desde 2016. Com a palavra, desembargador Ramon, por gentileza. Alô. Queria agradecer a presença de todos e um agradecimento especial ao o desembargador José Laurindo de Souza Neto pelo convite e cumprimentar também aqui os nossos componentes desse painel. Então, cumprimento o desembargador César Cury, Dr. Anderson Fogaça, desembargador Joel Dias Figueira Júnior. É com muita satisfação que componho aqui, juntamente com essas grandes personalidades, esse painel sobre a saúde. Então, tem uma frase aí que eu coloquei: a saúde do corpo é o bem mais valioso que o ser humano pode ter. Acho que isso bem resume aí a importância desse debate, né? E esse debate que tem chegado ao Poder Judiciário. Falando rapidamente aqui pelo adiantado da hora, mas hoje a gente tem aí a saúde como um direito social que foi contemplado pela Carta 88, e esse tema hoje chega em grande número de demandas aos juizados especiais. Então, essa é a ideia do debate aqui, e eu trago rapidamente um exemplo. Estávamos na sessão do órgão especial do Tribunal de Justiça. Naquela sessão, a Procuradoria do Estado foi levar um memorial, encaminhar um memorial, e fez a seguinte afirmação, que só naquela sessão estavam sendo debatidos o equivalente a 50 milhões de reais em medicamentos naqueles processos, e que o orçamento total da Secretaria de Saúde do Paraná para o fornecimento de medicamentos era 200 milhões de reais para o ano. Então, numa sessão, estava se debatendo 50 milhões. Então, é justamente esse debate entre o medicamento concedido isoladamente. Eu conversava aí com a doutora Kelly Esponhos na hora do almoço, e ela narrava o número de demandas que tem recebido, a questão individual e a questão coletiva, ou seja, o tratamento da saúde como uma questão coletiva. Então, é nessa medida que eu entendo a relevância desse tema, e de pronto aqui vou passar a palavra ao desembargador César Cury. O desembargador César Cury é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, presidente do Núcleo de Mediação, presidente do Fórum Permanente de Mediação da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, diretor do Núcleo de Pesquisa Empírica em Novos Direitos da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, coordenador e professor da pós-graduação em Métodos Consensuais da Escola da Magistratura do Rio, membro do Conselho Editorial da Revista de Direito do TJ do Rio,
membro da Comissão de Acesso à Justiça do CNJ, mestre e doutorando em Direito. Então, é com muita satisfação, desembargador, que lhe passo a palavra. Tá bom. Boa tarde a todos. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite que me foi feito pelo meu querido colega e amigo, desembargador José Laurindo, para estar presente aqui e participar desse 46º FONAGE. Fazia tempo que eu não participava do FONAGE. Queria cumprimentar os meus colegas de mesa, cumprimentar os meus colegas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na pessoa do ministro Saldanha, que é originário do nosso Estado e representa todos nós lá no Superior Tribunal de Justiça, meus colegas do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, na pessoa do senhor presidente Alexandre Abreu, e os demais colegas e público presente. Eu prometo que não vou me alongar. Vou procurar ser bastante objetivo e já abri mão de fazer a exposição dos slides que eu havia preparado, porque isso ia fazer com que os senhores se cansassem muito mais rápido de mim. Então, vou aqui dividir essa exposição em 3 partes. A primeira, eu vou tentar fazer um apanhado geral do momento histórico em que eu acho que a gente está inserido, né? Um paradigma em que nós nos encontramos, nessa fase de transição paradigmática. O segundo é o que a gente espera para o futuro próximo e para o futuro remoto do que possa acontecer dentro do sistema de justiça e nas áreas correlatas. E, por fim, quais são as medidas que nós estamos fazendo, especificamente na área da saúde suplementar e da saúde pública no Estado do Rio de Janeiro, como um projeto piloto. Então, em seguida é a conclusão, eu me despeço e corro para o aeroporto para não perder meu voo. A primeira parte do que eu gostaria de dividir com os senhores, são algumas reflexões que eu tenho feito, é de que nós nos encontramos numa fase de transição paradigmática. Nós saímos de uma etapa, como o desembargador Zé Laurindo brilhantemente explicou ontem, e aqui eu apenas repito o que ele disse. Nós estamos numa fase de transição, saímos de um período de um direito chapado, positivista, exegético, absolutamente mecânico, que era, digamos assim, o padrão de quase todas as ciências. E o mundo tem se desenvolvido de um modo um pouco mais acelerado, principalmente pela especificação, pela especialização de todas as ciências, mas fundamentalmente pelas ciências da computação, tecnologia da informação e da comunicação, o que mudou a forma como nós estamos no mundo. Nós nos encontramos absolutamente interconectados numa rede global, queiramos ou não, estejamos ou não com os nossos celulares à mão ou ligados, ou tenhamos ou não celulares. O fato é que fazemos parte de uma grande rede virtual com a qual nós nos relacionamos. E ainda que não tenhamos aparelho celular, nós somos contabilizados para fim de, pelo menos, de população, de costume, de trajeto, de reconhecimento de face, pelas múltiplas formas de captação de mídia que existem espalhadas por todos os lugares, desde a apresentação de um documento digital até um sinal de trânsito que capta a nossa imagem. Fazemos parte, portanto, voluntário ou involuntariamente, dessa rede de comunicação e acesso à informação, produção e acesso à informação. Isso faz com que as distâncias e o tempo sejam substancialmente modificados. Quer dizer, esse a priori que integra a própria qualidade do ser humano, na sua relação tempo-espacial, mudou completamente de 30 anos para cá, ou de 20 anos para cá. Não temos mais distância a ser suprida, porque os meios virtuais fazem isso com imediatidade. Também não temos mais a relação cronológica e linear do tempo, porque falamos com quem quisermos, em qualquer lugar do mundo, independentemente de fuso horário. As tecnologias já nos permitem alcançar predições muito distantes da nossa realidade para saber o que teremos daqui a 10, 20, 30, 40, 50 ou 100 anos. Portanto, essa nova forma de nos relacionarmos, ela nos inclui num sistema que tem uma normatização própria, uma normatização tecnocrática, tecnológica e factual. Eu digo isso porque não depende mais dos nossos legisladores, e cada vez vai depender menos, a normatização, a priori,
da realidade social. A normatividade resulta agora de uma faticidade tecnológica que independe da nossa vontade. Ou alguém acha que algum legislador vai produzir alguma lei que modifique a forma como o Uber atua, ou como o iFood vende os seus alimentos, ou como qualquer outra companhia tecnológica foi concebida, montada e opera com a legitimação da experiência da própria sociedade. Então, essa normatividade factual, ela faz um caminho inverso e nos induz a comportamentos dos quais nós não temos sequer como abrir mão, porque não temos outra forma de pedir um Uber, a não ser pelo mecanismo que o aplicativo concebido por 3, 4 rapazes, assim o determina. E se alguma lei orientar em sítios diversos, eles simplesmente vão dizer: o meu aplicativo não funciona desse jeito, ele só funciona do jeito que está e está legitimado pela população. Portanto, nós estamos nesse paradigma, que é fundamentalmente tecnológico, e nós não nos adaptamos a ele, pelo menos o mundo do direito. Parece que é o último a ser alcançado por essa onda. 25 anos atrás, existia no âmbito médico-hospitalar e laboratorial um profissional extremamente requisitado, chamava-se técnico de laboratório. Era um sujeito velho, geralmente com mais de 70 anos, muito tempo de profissão, sem uma formação superior, mas senão técnica, e cujo instrumento de trabalho eram 3, uma pipeta, uma lâmina e um microscópio. Esse sujeito fazia a leitura do exame de sangue, esse que hoje a gente recebe informatizado com aqueles resultados. Isso tem pouco mais de 20 anos. Se hoje nós formos a um laboratório fazer um exame de sangue, talvez, se procurarmos o técnico de laboratório, não iremos encontrar. E se os encontrarmos, não vamos querer ser examinados por ele. Queremos um sistema de computador que faça a leitura do nosso sangue. Se alguma coisa der errado, ou aparentar errado, fazemos um segundo exame. Se ainda assim persistir, vamos procurar um outro laboratório, um outro sistema de leitura, de exame de sangue. Mas não temos como recuperar o técnico de laboratório. Esse profissional foi literalmente extinto. Essa é uma das profissões que acabou e uma das que fazem parte de um rol de 78% de profissões que acabam nos próximos 20 anos. Essa acabou antes. No direito vai se dar a mesma coisa. Muitas das nossas atividades serão exercidas, praticadas de forma automatizada e com as quais nós vamos absolutamente lidar. Estamos num congresso de direito. Eu não vi, a não ser a professora Trícia, quando mencionou condições da ação para acesso ao judiciário, nenhuma única palavra sobre os critérios de trabalho do magistrado. Ninguém falou em teoria da decisão, ninguém falou em teoria da fundamentação, da argumentação, em absolutamente nenhum instituto de direito material ou de direito processual. Nós apenas falamos aqui, pelo menos todos que me precederam, de gestão, mas nós não somos profissionais de gestão. Ninguém aqui é formado em gestão, especialista em gestão, pós-graduado em gestão. Precisaríamos trazer os técnicos, então, de gestão para um congresso de direito, porque foi disso que nós tratamos aqui. Lidamos com dados estatísticos, com dados preditivos, com sistemas automatizados, com novas concepções de estruturas burocráticas para lidar com os conflitos humanos, mas de aspecto jurídico material ou jurídico processual, absolutamente nada foi mencionado, nem discutido. E por que não foi? É muito sintomático que não tenha sido mesmo. Porque essas questões que nós já assimilamos, ninguém aqui está para discutir questões de filigranas dogmáticas ou doutrinárias ou interpretações legais, essas questões estão postas de lado. A nossa preocupação é como responder aos anseios da sociedade de uma forma legítima e como exige a nossa Constituição e o Código de Processo Civil, notadamente a efetividade e o tempo razoável para uma decisão. Então, esse é o pano de fundo que nós nos encontramos. E eu gostaria de trazer essa reflexão, porque é neste ambiente, é neste cenário que nós atuamos. Bom, na segunda parte da minha exposição, eu gostaria de trazer a reflexão para os senhores o seguinte. O sistema de juizados especiais, cíveis e criminais, do jeito que está
não dura mais 5 anos. Ele vai precisar de uma profunda reformulação. O sistema de juizados especiais, eu falo isso porque eu sou da origem dos juizados especiais, ainda no tempo dos juizados de pequenas causas, e acompanhei durante longos anos, atuando como juiz de juizado, a trajetória desse microsistema, desse subsistema de acesso e solução de conflitos. Acesso à justiça e solução de conflitos. E por que eu digo isso? Porque se nós fizermos uma projeção para os próximos 5 ou 10 anos, alguns sistemas tecnológicos que hoje já estão disponíveis vão chegar definitivamente no universo judiciário. Alguns deles já estão prontos, são sistemas preditivos, baseados em componentes de inteligência ou inteligência artificial, ou em sistemas ainda mais profundos, como Deep Learning, Machine Learning, redes neurais e redes neurais profundas. Esses sistemas são capazes de não apenas de fazerem associações por algoritmo, associações binárias, do tipo 0 ou 1, A ou B, mas são capazes de fazer leituras, leituras semânticas, com significante significado, atribuindo historicidade àquilo que só o ser humano conseguia fazer. Consegue, portanto, pegar uma expressão, pegar uma oração, pegar um contexto textual e fazer uma compreensão absolutamente pertinente ou muito próxima daquilo que o próprio ser humano faria. Nesse campo, há questões absolutamente relevantes, como o colega que me precedeu explorou ao longo de toda a sua exposição, que são os aspectos éticos. Nós vamos precisar construir uma propedêutica para os processos decisórios automatizados. Vamos precisar construir uma teoria geral e vamos precisar definir uma filosofia para cuidar disso, porque talvez nós não estejamos prontos para abandonar 2.500 anos de história, de construção filosófica, 300 anos de construção teórica, 100 anos de construção teórica do direito processual e simplesmente passar por uma normatividade factual tecnocrática para a resolução de conflitos. Nós precisamos, então, ter atenção a isso, objeto de muita reflexão, para ver como é que no futuro nós vamos poder conjugar as garantias constitucionais, democráticas e participativas e com legitimidade e os processos automatizados processos decisórios automatizados. Vou dar uma impressão pessoal minha. Eu acredito que os sistemas informatizados, notadamente os produzidos pela iniciativa privada, vão absorver todos os conflitos que hoje ocupam 70 e poucos por cento do sistema de juizados especiais. Digo isso em relação às questões de consumo. As empresas vão, por uma questão de sobrevivência, de competitividade, adotar ou incorporar ou contratar sistemas automatizados que sejam capazes de processar e resolver, ou prevenir e resolver conflitos de natureza comercial, de natureza consumerista, bastante objetivo. E, nesse campo, o sistema de juizados deixa de atuar como o mainstream de solução de conflitos terceirizado. Na verdade, as empresas terceirizam a solução de seus conflitos para o sistema de juizados. Isso eu falo dos bancos, que são os grandes clientes nossos, que não investem em recursos próprios, até investem em recursos do próprio Estado, consumidor.gov, mediação digital, o gov.br. Tem investimentos pesados da FEBRABAN, do consórcio de bancos, que, no entanto, não investe na redução dos seus próprios litígios, na correção de suas próprias condutas, muito menos na contratação de câmaras privadas, desenvolvimento de plataformas próprias, formas diferenciadas de atendimento de cliente. É até comum se dizer que os bancos, o Itaú, por exemplo, processa 60 milhões de transações por dia. E dessas 60 milhões, apenas 0,00001 vira processo. Bom, ainda bem que produz dados. Se fosse a Nureto, mataria o país com esse 0,0001. De qualquer forma, não é esse o ideal, porque o valor percentual, que para o banco é muito pouco, nominal para o judiciário é muito. Porque é uma injeção na veia das empresas, o custo lá no Rio de Janeiro, do ano passado, de quase R$1 bilhão só para os juizados especiais. R$1 bilhão. Isso é dinheiro que a gente tira da sociedade e entrega para as empresas, que, na verdade, deveriam ter seus próprios sistemas. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque há uma transição entre a administração central estatal
em direção a um compartilhamento de todas as funções que antes eram reservadas ao Estado, com a iniciativa privada e com o setor privado e com o indivíduo até. Isso tem uma via de duas mãos. Uma, porque o Estado não consegue atender mesmo, até porque permitiu que o serviço público absorvesse parte, o serviço privado absorvesse parte do que era antes exclusivamente estatal. As parcerias público-privadas, as concessões, as agências reguladoras, as deslegalizações, as desjudicializações, a deformalização do direito, tudo isso é um direcionamento do público em direção ao privado, de modo compartilhado. Na outra via, existe uma exigência do cidadão de participar efetivamente dos processos decisórios que lhe digam respeito. Então, é uma via de mão dupla e isso se torna inexorável uma reviravolta nesse sentido. Nós vamos caminhar nessa direção cada vez com mais velocidade. Portanto, nesse campo de solução de conflitos seriados, como terceiro de uma relação da qual ele não faz parte, o judiciário, tende a terminar. Na fase de transição, acredito que daqui a pouco tempo, o sistema de juizados cíveis principalmente, deve se transformar numa corte especializada de decisões vinculativas. Por que eu digo isso? Porque, com o recurso de inteligência como apoio às decisões, os juízes passarão a ter muitos dados, e dados confiáveis, como parâmetros para a tomada de decisão. E, com esses parâmetros de vários juizados, de várias varas, de vários juízos, e com a repetitividade das decisões, vai haver um afunilamento e uma padronização. Essa padronização das decisões tende a se tornar vinculativa. E isso é bom. Há uma aspiração legítima do sistema de juizados que eles também têm um incidente de resolução de demandas repetitivas que deveria ter nascido no próprio sistema de juizado, porque é lá que estão os conflitos repetitivos. E, sendo assim, se tivermos realmente um IRDR no sistema de juizados, e se for vinculativa, vincula as empresas e as concessionárias por via das agências reguladoras. Mas isso se incompatibiliza com o outro lado do juizado. Aquele conflito relacional, aquele conflito subjacente, socioafetivo, não pode ser tratado nesse sistema tão tecnológico. Precisa de um cuidado pessoal, de uma abordagem diferenciada, que o sistema judicial, dos juizados especial, já não tem e não terá no futuro. Ou alguém com conflito relacional pode conceber que seja atendido por um conciliador, que é um estudante de direito, sem nenhuma capacitação em técnicas de negociação, em mediação de conflitos, teoria dos jogos, teoria do conflito, e seja capacitado a, de fato e legitimamente, contribuir como um terceiro para a prevenção, tratamento, solução, ou que seja daquele conflito. Mais ainda, esse conciliador não está apto a fazer outras formas de convenções, seja sobre direito material, menos ainda sobre direito processual, que é um direito subjetivo da parte. Então, com isso, a gente alija do sistema de juizados a parte absolutamente conciliatória. E há um reconhecimento empírico que não deixa absolutamente nenhuma dúvida com isso. O sistema de juizados, que começou com um índice de solução consensual acima de 60%, hoje não alcança, no Rio de Janeiro, 11%. A média nacional também não passa disso, e a tendência é que diminua ainda mais, até praticamente se extinguir e sair do sistema. A parte criminal dos juizados especiais, os juizados especiais criminais, eu fui juiz do juizado especial criminal por mais de 10 anos, e da violência doméstica e familiar contra a mulher também, é outra área que tende a sair do sistema de juizados. Isso porque, com o maior protagonismo do cidadão, o seu direito subjetivo a participar ativamente da solução dos seus conflitos, ainda que na condição de autor do fato, em absoluto respeito à dignidade da pessoa humana, independentemente de qualquer tipo de outro atributo que não seja o próprio ser humano, faz com que esse cidadão deva ser tratado de um modo mais artesanal, cuidadoso e restaurativo do que aquela troca de moedas ou de cestas básicas que nós vemos no juizado especial, inclusive no meu, onde eu trabalhei. A tendência nessa direção é que nós tenhamos um recrudescimento da justiça restaurativa, que deu uma anunciada de que seria,
amainou um pouco e agora deve, de fato, se institucionalizar e se generalizar, de modo que nós tenhamos a oportunidade do conflito como uma grande chance de restauração e reinserção social, de modo, assim, a recriar a textura de relacionamento que nós estamos perdendo pela prevalência do individualismo, forçado ainda mais pelas novas formas de relacionamento digital e virtual. Portanto, o sistema criminal também sai do sistema de juizados especiais. O sistema de juizados especiais, então, vive uma crise de identidade. E é preciso que ela se assenhore disso e tome a iniciativa da própria mudança que inevitavelmente vai acontecer. E isso não tem muito tempo. O tempo é muito curto. Eu repito aqui, o meu extremo apreço pelo sistema de juizados, que é tradicionalmente a porta de acesso à justiça, mas é preciso descer alguns degraus e ver a efetividade disso. O retrato do Rio de Janeiro não é bom. E o Rio de Janeiro talvez seja um espelho para os outros estados. Se não um espelho de uma imagem só, um espelho que não deve ser desconsiderado. O sistema de juizados virou uma rotina de produção industrial, sem nenhum cuidado com o ser humano ou com sua dignidade. Então, aqui eu encerro a segunda etapa do meu colóquio, que é um solilóquio, e vou para a terceira e derradeira etapa. Com essas premissas, nós enxergamos no compartilhamento de atribuições e nos recursos da tecnologia uma forma transitória de tratar, prevenir, resolver conflitos da área da saúde, tanto a saúde pública, mas aqui eu vou me permitir, o presidente da mesa me conceder, tratar especificamente da saúde suplementar. E faço isso hoje com muito mais tranquilidade, porque essa semana foi assinado e publicado a aprovação do projeto que nós estamos construindo há 2 anos. Nós fizemos uma análise estatística e depois descemos ao detalhamento de quais demandas impactam mais o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E chegamos a 2. Tirando as criminais, tirando as execuções fiscais, temos 2 tipos de demanda que são extremamente perniciosos para a administração judiciária. A primeira é de família. As demandas de família são penosas. A experiência do usuário, seja o juiz, seja a parte, seja o advogado, seja a equipe técnica, é extremamente ruim. Porque é um conflito de caráter relacional que se resolve numa plataforma jurídico-processual absolutamente inapropriada. A parte não quer saber de audiência, não quer saber de embargo de terceiro, não quer saber de preclusão, a parte não quer isso. A parte quer resolver o conflito do filho que foi buscar na escola e ponto. Quem tem a guarda, o que é a guarda, qual é o valor da pensão, dos alimentos e tal. Então, o processo é uma plataforma, como eu costumo dizer, é um trem suspenso. O trem está passando lá embaixo, mas o processo está lá em cima, ele não fala com o trem. Lá em cima passa outra coisa. O trem das relações socioafetivas está aqui embaixo. Portanto, dessas que impactam, é um processo que demora, é um processo caro, porque envolve sucessivas análises técnicas pela equipe de psicólogos e assistentes sociais. É um processo coelho, porque dá muitos filhotes. É separação, é divórcio, é execução, é prisão, é revisão, é guarda, é inversão de guarda. Então, ele procria, o bicho anda, né? A percepção de qualidade, como eu falei, é ruim. Nós fizemos uma pesquisa no Rio de Janeiro e ninguém gosta do processo de família. E quarto, ele não acaba. O processo literalmente não acaba. Outro dia julgamos na Câmara um processo que tem origem 25 anos atrás, uma execução de alimentos. Eu falei, mas peraí, o sujeito ainda é credor dos alimentos? O cara está terminando a faculdade, ele começou a ter pensão com 1 ano de idade, está com 26 e está lá executando o pai numa dívida, o pai... Enfim, bom. Isso por quê? Porque o conflito não foi tratado. E por que não foi tratado? Porque processo não trata conflito. Processo trata litígio jurídico e jurídico-processual. Ponto. São coisas diferentes. Quem é o juiz ou o advogado? São técnicos do direito. Não são técnicos de gestão, nem técnicos do conflito. Portanto, conflito não combina nem com processo, nem com tecnologia. Conflito combina com quem domina os saberes relacionados ao conflito.
Isso não quer dizer que o processo nem a justiça devam deixar de existir, senão eu e Zé Laurindo perdemos o emprego. Isso significa que o processo é a última ratio e só vai ser utilizado depois que todos os outros filtros tiverem acabado. Bom, para o projeto da área de família, eu peguei a ideia da nossa colega lá de São Paulo, a Vanessa Alfiero, a quem eu sempre rendo todas as minhas homenagens. Trata-se de uma colega brilhante. Eu costumo dizer para a Vanessa que, se ela não fizesse mais nada na vida, ela já teria uma suíte presidencial no céu por ter concebido esse projeto. Fizemos esse projeto, experimentamos durante 1 ano e 8 meses numa região distante da capital do Rio de Janeiro, lá em Santa Cruz. A juíza, no início, não queria fazer, porque estava lotada de processo, porque eu não aguentava mais, mas eu insisti, como meio funcionário, fiz obra. 1 ano e 8 meses depois, nós temos 96% de acordo nos casos de família, todos pré-processuais, 98,5% de aprovação do modelo e quase 100% de percepção de qualidade positiva por todos os usuários. A equipe técnica foi deslocada para o primeiro atendimento já na abordagem para fazer uma diagnose e propor os mecanismos, as técnicas que serão utilizadas. Há uma trilha de procedimentos que dura algumas etapas, algumas semanas, no final da qual as partes estão satisfeitas com seus conflitos resolvidos. Primeiro, depois de 2 anos e pouco de projeto, não temos nenhuma execução. Há uma, duas? Não, nenhuma execução. Nenhuma daquelas pessoas que participou desse processo de tratamento de conflito voltou a litigar. Não temos esses registros. Todas voltam para a casa da família. E os advogados que eram resistentes no início não querem saber de outra coisa, que o processo na casa da família dura 2 meses, no máximo 1 mês, 2 meses. O sucesso é tanto que desse projeto nós derivamos 2 peças teatrais, concebidas, roteirizadas, dirigidas e com a atuação dos próprios magistrados e da equipe técnica. Está em cartaz lá no Rio de Janeiro, se quiserem, vai ser um prazer recebê-los. Abrimos o fórum aos sábados, porque o sucesso é tanto que até quem não tem conflito quer participar das nossas oficinas, workshops, etc. Então, nós estamos aí lidando com os efeitos colaterais positivos do nosso projeto. Então, isso está queimado, está eliminado, nós já estamos na 5ª Casa da Família, a próxima inauguração é agora dia 9 de dezembro, na Vetusta Barra da Tijuca. Se os senhores quiserem lá, o fórum é lindo, do lado do Barra Shopping, e a gente pode aproveitar depois para jantar lá. Então, a inauguração vai ser no próximo dia 9, às 3 horas da tarde, às 2 horas da tarde. Bom, e no projeto de saúde? O projeto da saúde eu chamei as principais empresas de saúde suplementar, expliquei para ela tudo que eu estou falando aqui para os senhores, disse que elas tinham que arrumar uma responsabilidade sociojudiciária. Elas tinham que participar efetivamente da solução dos seus conflitos. Foram reticentes, mas nós fizemos um desenho de sistemas, um fluxo, na verdade, que hoje tem o nome de desenho de sistema, mas é um fluxo, um organograma, em que o conflito começa a ser tratado digitalmente. Pode parecer paradoxal, mas a gente vai ver que não é. Um sistema concebido, está lá no PMEC, do Rio de Janeiro, pela Fundação Getúlio Vargas, que foi entidade escolhida pelas próprias empresas, da qual elas já eram clientes, e que sistematizou o nosso desenho. O desenho, então, começa com um atendimento via digital por um aplicativo, em que, assim que se cadastra, o usuário ou o seu advogado já tem acesso ao seu contrato. Isso deve eliminar cerca de 40% dos conflitos que decorrem de má interpretação ou ausência de acesso aos termos do contrato. Esse é um dado fundamental. Tem gente com plano de saúde há 40 anos. A partir daí se inicia um processo de negociação com o próprio sistema, que é baseado em inteligência artificial com capacidade responsiva. O sistema confere parâmetros para tomadas de decisão pelo usuário. Se essa segunda fase não for possível, ainda temos uma terceira, que é uma negociação direta com o representante da empresa, que está do outro lado do sistema, ao vivo, 24 horas por dia, para resolver, na medida da sua possibilidade. A gente espera que essa possibilidade seja bastante, que ele tem bastante margem para negociação, e temos, então, continuidade. Se houver algum tipo de conflito, algum tipo de problema que exija ou que recomende a presença de um mediador ou de um facilitador,
imediatamente ele é acionado pelo sistema ou por qualquer das partes, também no ambiente online, e faz o papel de facilitador. Em qualquer desses momentos, se o conflito for resolvido, total ou parcialmente, as partes podem derivar para uma homologação judicial também online. Mas se ainda assim o conflito não for resolvido totalmente, pode-se pedir uma derivação para um atendimento presencial em continuação. E o próprio sistema já faz o adiamento no horário e na localidade mais adequada, mais acessível para o beneficiário. Nesse local, ele é atendido em até 24 horas seguidas pela mesma equipe, nos mesmos moldes da Casa da Família. São assistentes sociais, psicólogos e mediadores que fazem uma diagnose e fazem o encaminhamento mais adequado. Podemos ter, então, a continuação da mediação, a conciliação, podemos ter uma avaliação pericial simplificada e poderemos... O perito, é importante que se diga que o perito tem aí uma atribuição especial. Ele não apenas faz uma avaliação, pode ser que seja necessário averiguar um documento, ou fazer uma avaliação física do paciente, mas ele também pode entrar em contato com o médico do paciente, pode ter acesso ao seu prontuário, pode conversar com o diretor do hospital, ou com o setor responsável, ou com o sistema de regulação de internações, e buscar soluções alternativas. O fato é que o laudo simplificado, elaborado pelo perito em até 4 horas, subsidia a continuidade de uma solução negociada. Se ainda assim não houver acordo, nós temos a última etapa. Tudo que foi produzido dentro do sistema ganha um formato de petição inicial com pedido de tutela de urgência que o advogado pode utilizar, modificar ou não, imediatamente, também por sistema online, recebendo, então, uma apreciação e uma decisão pelo juiz vinculado a esse centro, que pode ser positivo ou negativo. Se for negativo, o processo é sumariamente arquivado. Mas se for positivo, ou seja, concedida a tutela da urgência, as empresas não podem recorrer. Por termo de protocolo, elas são obrigadas a deixar, tem um pacto de não petendo, né, como se diz, são obrigadas a deixar estabilizar. Só em uma hipótese elas não deixam estabilizar. É se tratar de demanda estratégica. E demanda estratégica estão aquelas definidas no protocolo. Se implicar em desequilíbrio na relação entre as operadoras, se interferir em políticas públicas reguladas, ou nos termos de concessão, ou se for de empresa de gestão privada, tem alguns critérios que nós estabelecemos. Sobre tudo isso, tem um comitê gestor, superintendente, do qual nós fazemos parte, lá no PMEC faz parte. Esse sistema ele é previsto para ter uma duração online em longas 3 horas. Então, desde o início do procedimento até o término da primeira fase, que é a possibilidade imediatamente anterior do atendimento presencial, ela deve durar no máximo 3 horas. O atendimento presencial tem que ser feito em, no máximo, 24 horas seguintes e tem que ter a duração máxima de 12 horas. Então, isso significa que nós temos, no total, no máximo 3 ou 4 dias, 3 ou 4 horas, ou 5 horas, ou 1 dia, para a solução completa desse conflito. Esse modelo, ele visa substancialmente a retirar, a esvaziar o plantão noturno do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Isso por vários fatores. O plantão noturno é desagradável, o juiz está com sono, o promotor, o defensor, o advogado, o assistente. Segundo, ali se divide entre plano de saúde e prisão, e é tudo no mesmo lugar, então não é um ambiente adequado. Terceiro, o juiz não tem uma cognição adequada para o conflito, se estiver em tarja ali, risco de morte, ele vai dar liminar sem ler o resto. Quarto, possibilidade de fraude, que nós detectamos, é quase 90% pelo plantão noturno. E quinto, o processo do plantão noturno nunca termina, as partes recebem a liminar e vão embora. Além disso, as liminares do plantão noturno, pasmem, são inefetivas. Nós temos 3 listas de sistema de regulação de internação no Rio de Janeiro. A lista do Estado, a lista do município do Rio, que acabam se confundindo, e a lista do Judiciário. Nenhuma delas funciona adequadamente. A lista do Judiciário, semana passada, estava com uma fila de 159 pessoas para serem internadas. Saiu no jornal, semana passada, um cidadão até morreu. Isso é rotina. Com esse sistema,
nós dividimos a responsabilidade com as empresas e digo, todos os mediadores utilizados são credenciados pelo tribunal. Todos os peritos são credenciados pelo tribunal. A cada homologação, as empresas formam um pool e pagam a taxa judiciária ao tribunal pela homologação. Nós não temos processo, mas não perdemos receita. Portanto, é superavitária desse ponto de vista para a sociedade. Esse sistema está em teste, ele tem se mostrado de razoável para bom, ou de bom para ótimo. Eu sou um otimista, gosto, acho que a gente vai precisar fazer muitos acertos, incorporar muitas tecnologias que vão se sucedendo, mas ele é um sistema promissor, como eu digo, de uma fase de transição, porque no futuro nem isso vai existir, mas nessa fase é bom que seja assim. Para o usuário, é bom porque ele tem acesso imediato, pessoal ou por advogado, a gente sempre recomenda que seja por advogado, online em qualquer lugar que ele esteja, pode estar no hospital, pode estar em casa, pode estar na UPA, pode estar onde for, no SUS, ele tem acesso ao sistema desde que tenha um celular. Nosso próximo convênio é com os hospitais, para que cada um disponibilize acesso à rede no seu ambiente interno. É bom para o médico ganha segurança de que o trabalho dele é um trabalho sério e elimina o mau médico. Também elimina o mau advogado, aquele que é aventureiro. Para o juiz, é muito bom. Ele tem a segurança de que ele passa a ser um supervisor de uma decisão de qualidade, de uma solução de qualidade. E essa solução, sendo por acordo, ele homologa com muita tranquilidade ou se sente muito capacitado, porque o procedimento é muito bem instruído, para emitir um juízo de valor na tutela de urgência. Para os hospitais é muito bom, porque tem um sistema que não seja o próprio, como um filtro das questões relacionadas à fraude, em que os hospitais e as fornecedoras de órteses e próteses materiais especiais, não raro se veem envolvidos. Para o médico também é muito bom, sob esse ponto de vista. Também é bom para as empresas de plano de saúde, porque elas começam a decrescer o número de processos, com isso decresce o valor de provisionamento em seu balanço, a provisão diminui, porque ela só precisa provisionar o que está judicializado, com isso os recursos ficam disponíveis, inclusive para investir nesse próprio sistema. Então, ele é um sistema que, quanto mais for utilizado, mais recursos disponíveis para que ele seja alimentado. Para o judiciário é muito bom, porque ele deixa de ter um processo, mas ele não perde a receita nas homologações, e, consequentemente, é um benefício direto para a sociedade, que vê diminuir o valor das custas judiciais que têm que ser aportadas no sistema de juizados para poder sustentar o trabalho que as empresas não fazem, o dever de casa que elas fazem, quando fazem mal. Temos algumas exceções e temos muitos esforços. O próprio Banco Itaú tem feito um esforço extraordinariamente bom no sentido de diminuir sua litigiosidade, tem feito isso com muito sucesso, com muito empenho da sua diretoria. Há outros bancos que são absolutamente reticentes e não querem sequer conversar, porque são avessos ainda a esse tipo de ideia. Não nas suas matrizes, na Espanha, por exemplo, mas aqui no Brasil, sim. Desconsideram o trabalho da Justiça, que se vê desprestigiada, desmoralizada, porque suas decisões são absolutamente desrespeitadas e inefetivas. Eu penso que esse modelo, se ele de fato se mostrar vitorioso, seja capaz de ser replicado para outros nichos de atendimento no sistema de juizados, que hoje estão no sistema de juizados. Eu lembro aqui, só para me encaminhar para o final, que o sistema de juizados concebido na década de 80, como forma de acesso, acessibilidade à justiça pelo cidadão, quando o Brasil se incorporou ao mercado global da globalização, isso no início da década de 90, uma das exigências foi que nós tivéssemos sistema apropriado para resolver litígios decorrentes das relações de massa. Isso foi uma das recomendações que foram feitas, além das outras que foram mencionadas pelo Laurindo aqui ontem. Uma delas é o seguinte: olha, vocês não têm estrutura para resolver os conflitos que vão surgir. Nós já detectamos isso na década de 20, lá em Detroit, nos Estados Unidos. Isso foi confirmado nos estudos do professor Bryant Gart e Mauro Capelletti na década de 70, e vocês não têm isso aí. O sistema de vocês de juizado de pequenas causas não resolve. O que nós fizemos? Criamos os juizados especiais cíveis, e incorporamos os criminais, e distorcemos o conceito dos juizados para que eles fossem guichês de tratamento de litígio das empresas. Essa é a verdade.
Essa é a verdade. Os outros filtros criados são absolutamente inócuos. O sistema de PROCON não resolve 30% das questões e isso não interfere no judiciário. As agências reguladoras, elas padecem dos mesmos males de outros órgãos públicos, mas elas são um emblema de uma promiscuidade político-partidária que aparelhou as agências reguladoras. Nós vimos nos jornais aí. A falta de capacidade técnica, a falta de comprometimento, isso não é privilégio das agências reguladoras. Os tribunais de contas são um reflexo disso. No Rio de Janeiro, dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas, 6 estão presos. Os últimos 5 governadores também. Então, essa é a amostra de que ou nós todos tomamos parte dos processos que nos dizem respeito, nós, cidadãos, nós, agentes públicos, ou alguns poucos se locupletam disso e dividem um butim em prejuízo nosso. Como agentes públicos, nós aqui falamos como gestores, eu digo, nós não estamos aqui como juízes, ninguém vai discutir aspecto jurídico material ou jurídico processual, nenhum instituto ou categoria jurídica, ou jurídico filosófica, ou jurídico teórico. Bom, exceto o nosso colega que me antecedeu, e o Zé Laurindo ontem, que deram aulas de filosofia, eu aprendi muito, agradeço, mas ninguém falou absolutamente nisso. A Trícia falou um pouco sobre acesso à justiça. Então, nós não podemos correr atrás do cachorro. Nós temos que dar um jeito de pegar uma coleira e botar nele. E aí a gente faz o encaminhamento. Hoje nós corremos atrás do cachorro. E ele corre muito mais do que a gente. Eu tinha um slide interessante para mostrar para vocês. Eu falei isso numa palestra para os médicos, né? E para falar uma palestra diferente do público que compreende a sua língua, é uma missão difícil. Mas aí eu fui estudar um pouquinho, descobri um cirurgião, chama Laurent Alexandre, é um francês, que, curiosamente, estuda tecnologia e tecnologia aplicada ao direito. É um desses que tem um QI acima de 200, vamos colocar aí no nível de um Einstein, de um Newton, de um desses grandes aí. As projeções que ele faz de tecnologia e inteligência artificial e inteligência humana associadas são quase filmes de ficção científica. Mas grande parte daquilo que ele previu e sequer foi considerado, ou foi considerado uma mera brincadeira, já existe. Não se investe mais em tecnologia de aparelho de TV. Essa tecnologia já foi superada e as empresas que fabricavam TV não investem mais, estão desenvolvendo a tecnologia de 32K em hologramas. No início do ano, fizemos um evento no Rio de Janeiro, tivemos a oportunidade de assistir a primeira mediação holográfica que eu tinha, aliás, a única que eu vi, né? Ao vivo. Segundo, existem nanochips em biotecnologia que identificam até 5 mil tipos de instabilidades do corpo, digamos assim. De modo que o nosso sistema de saúde hoje sofre na iminência de sofrer uma transformação tremenda, porque esse chip está diretamente ligado a um aplicativo disponível, evidentemente, para o médico, que é capaz de fazer análise online o tempo inteiro do que acontece no organismo do cidadão. E, a partir daí, nós mudamos a perspectiva. Não tratamos mais a doença instalada. Nós vamos controlando o paciente na medida do decorrer da sua vida. Isso vai fazer com que nós tenhamos muito menos doenças, vivamos muito mais tempo, com muito mais qualidade, se não houver nenhum incidente nesse meio do caminho. Há alguns experimentos de biotecnologia para implantes cerebrais com aumento de capacidade de inteligência. Isso está sendo desenvolvido pela Google e, em breve, deve se tornar algo acessível à população em geral, de modo que em 10 ou 15 ou 20 anos todos nós teremos direito subjetivo, inalienável, a termos QI pelo menos de 200 pontos. Não vamos mais admitir não sermos isso. Isso tem que estar disponível, nós vamos comprar, porque nós vamos querer ser muito mais inteligentes, se tornar um direito subjetivo. Bom, nesse ponto, há uma premissa que não pode ser abolida.
Quando a gente fala de um ser humano para o outro ser humano, a gente ainda está falando de alma para alma, de tradição para tradição. Não importa quanto de tecnologia tenha nisso. Mas nós, como seres humanos, também não podemos prescindir da tecnologia. Nós vamos ter que lidar com isso de uma forma ou de outra. No nosso cantinho aqui do direito, da burocracia do direito, da estrutura judiciária, nós precisamos parar e olhar o que nós queremos para daqui a 10 anos. Essa é uma linha de corte boa. Como nós vamos estar daqui a 10 anos? Como é que vai ser o 86º FONAGE daqui a 10 anos? O que nós vamos estar discutindo? Será que nós vamos estar discutindo isso? Quem vai fazer a conciliação da empresa, quantos processos eu fiz, quem despachou mais rápido? É isso que nós vamos estar discutindo? Absolutamente não. Não é isso que nós vamos estar discutindo. No sistema criminal, a gente vai estar discutindo isso? Quanto pagou de cesta básica? Quanto foi? Deu quanto saco de laranja? Isso que a gente vai discutir? Não, absolutamente não é isso que a gente quer estar discutindo. A gente quer algo muito melhor do que isso. Portanto, agora é a hora de nós pararmos e pensarmos o que nós queremos para daqui a 10 anos. Seja no campo das relações humanas, seja no campo da tecnologia. Tudo isso conflui para o sistema de justiça onde nós estamos. Portanto, minha gente, mais do que trazer respostas, eu trouxe essa brevíssima experiência da área da saúde no Rio de Janeiro, um pouquinho da área de família também, mas mais do que resposta, eu trouxe muitas dúvidas, muitas reflexões, muitos questionamentos, enfim, isso para nós compartilharmos como tudo deve ser, as nossas angústias e tentarmos construir um futuro melhor. O que eu faço agora é me despedir de vocês duplamente. Primeiro, agradecendo pelo convite, mais uma vez, agradecendo a possibilidade de ter falado para vocês, espero que vocês me deem algum retorno, ou me chamem de maluco, ou me deem boas ideias, por favor. E, por fim, dizer que foi um prazer estar aqui em Foz do Iguaçu, mas não conheci nenhuma rua, a não ser a do aeroporto que me trouxe até aqui. Infelizmente, vou ter que ir embora para o Rio de Janeiro sem ter visto as cataratas. Então, isso não é um pedido, é quase uma imposição para que o meu amigo Zé Laurito me convide de novo para voltar aqui a Foz do Iguaçu, porque eu preciso voltar e trazer a família para conhecer essa terra belíssima de gente tão simpática, tão amistosa, tão hospitaleira e conhecer as famosas cataratas. Então, desculpa por ter me estendido, eu tentei ser o mais breve possível, mas o assunto empolga e a gente não consegue. Muito obrigado aí pela paciência. Agradecemos essa brilhante exposição do professor César Cury e, com certeza, aí falo em nome aqui de todo o Tribunal de Justiça e do desembargador Zé Laurindo, certamente teremos Vossa Excelência de novo aí com a gente para, pelo menos, conhecer aí as cataratas, enfim, mais das belezas aqui de Foz e de todo o Paraná. Eu, nesse momento, até dada a sua condição aí em relação ao seu voo, vou pedir ao professor Zé Laurindo que faça a entrega de uma homenagem aqui ao professor César Cury, nesse momento. Prosseguindo, eu de pronto apresento o professor Joel Dias Figueira Júnior. O professor Joel é pós-doutor em Direito Processual Civil pela Universidade degli Studi di Firenze, na Itália, doutor e mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Civil Processual Civil
pela Universidade degli Studi di Milano, Itália, desembargador aposentado, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, advogado, consultor jurídico, árbitro e mediador. Eu poderia dizer nesse momento que o professor Joel Dias Figueira Júnior foi o primeiro livro que eu comprei sobre juizado especial e a competência de juizados especiais. Então, lá quando estava me formando em 95, então eu creio até que ele se confunde para nós aqui do Paraná. Estudamos muito com seus livros com a Lei 9.099. Então, tenho a satisfação de passar a palavra ao professor aí com muita honra e agradecendo a presença aí. Uma boa tarde a todos. Eu cumprimento os professores, os colegas da mesa inexistente, é uma mesa absolutamente informal como juizado, né? Na pessoa do desembargador Ramon Nogueira, e começo as minhas palavras fazendo meus agradecimentos ao presidente do FONAGE, doutor Aiston de Souza, e ao desembargador José Laurindo de Souza Neto, que me deram a honra de estar aqui com os senhores mais uma vez, dentre tantos anos que participei nos debates do FONAGE. E uma alegria sempre redobrada em voltar ao estado irmão do Paraná e a esse belíssimo lugar que é Foz do Iguaçu. O tema não foi um tema escolhido por nós, mas sim pela organização do evento, e acho que uma ideia mais do que oportuna, nós nos debruçarmos numa reflexão acerca da atuação do juizado da Fazenda Pública na política de saúde. E eu vou procurar fazer uma exposição muito dirigida e muito objetiva ao tema que me foi proposto e fazer essa reflexão com os senhores agora pela primeira vez, como foi lido, do meu currículo, agora não mais como magistrado, mas como advogado. E como advogado, como consultor, eu preciso estar absolutamente ao tempo, ao prazo, que antes, na magistratura, nós, em razão do volume de demanda, não conseguimos cumprir. E agora preciso aprender efetivamente a observar o tempo no processo e o tempo nas disposições, né? E ainda temos a honra de ter o desembargador Vargas, o desembargador Renato aqui nos prestigiando, que muito nos honra com as suas presenças. Não consigo ver todos os presentes, porque o holofote nos ofusca a visão. E, ao chegar aqui, penso que nós tenhamos sido homenageados com Novembro Azul, né, porque a sala estava escura com luzes azuis, né? Então, se era ou não a intenção, que passe a ser, né? Pois bem, eu dividi, meus caros, a minha exposição em 5 pontos. A primeira, das normas e dos direitos fundamentais constitucionais e a interpretação conforme. O segundo, a primazia da Constituição Federal acerca do tema em voga. Terceiro ponto, a atuação e limites judiciais na área da saúde em sede de juizados fazendários. O quarto ponto, da tutela jurisdicional fazendária na área da saúde pública e privada, e algumas pequenas conclusões. Primeiro ponto, talvez seja um questionamento que nós precisamos fazer. Se é possível, em que medida, quais os limites e as maneiras que o Poder Judiciário pode, direta ou indiretamente, atuar ou influenciar nas políticas públicas que, sabidamente, constitucionalmente, não é a nossa atribuição, e sim a União, ao Estado e aos municípios. Pois bem, nós não temos a menor dúvida de afirmar que o Judiciário pode e deve atuar como um farol a definir, de maneira indireta,
nas políticas públicas. E essa linha a ser definida se dá, por óbvio, principalmente através das decisões proferidas pelos juízes de direito, pelos juízes dos juizados especiais, pelas turmas, pelos tribunais e pelos tribunais superiores. Não é uma tarefa que, sabidamente, fica restrita ao âmbito dos juizados especiais, estaduais e federais. Eu começaria fazendo a primeira reflexão, partindo do artigo 27 da Lei 12.153, que faz desnecessariamente, mas faz a referência da aplicação subsidiária ao Código de Processo Civil no que couber, se e quando, óbvio, excepcionalmente, aos juizados especiais. E no Código de 2015 há um dispositivo como norma fundamental dos direitos processuais, o artigo 1º, que talvez seja um dos mais interessantes e mais importantes dispositivos do Código de 2015, que diz o seguinte: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições desse Código. O legislador inicia o Código de Processo Civil, portanto, lembrando da importância, da necessidade e da imprescindibilidade de se fazer interpretação das normas infraconstitucionais à Constituição Federal, sob pena de inconstitucionalidade. Sob pena de inconstitucionalidade. Pois muito bem, a interpretação conforme tão propalada nada mais é do que uma técnica, um método de hermenêutica das normas pelo prisma da Constituição Federal. E esse, me parece que é o primeiro ponto e o mais importante que eu trato com os senhores, que são as normas e os direitos fundamentais constitucionais e a interpretação conforme, e, na sequência, a primazia da Constituição Federal acerca do tema em voga. O direito, principalmente o direito material, em sede de saúde pública ou privada, ela está na Constituição Federal. E eu tomei o cuidado de fazer um levantamento e encontrei 66 referências à saúde na Constituição. E já no artigo 1º, que não trata diretamente da saúde, mas diz que a República Federativa do Brasil tem como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, inciso 3. Constituem objetivos fundamentais, artigo 3º da Constituição, constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Portanto, a saúde é um direito social e fundamental do cidadão, e nós podemos extrair fazendo interpretação do artigo 1º e do artigo 3º da Lei Maior. Não muito longe, na sequência, no artigo 6º, que trata dos direitos sociais, o Constituinte escreve que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação e por aí vai. No artigo 193, quando trata da ordem social, diz a Constituição Federal que a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Portanto, direitos sociais e direito à saúde. Pouco mais adiante, no artigo 194, diz a Constituição que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações e iniciativas dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. E na seção específica da saúde, no artigo 196, o legislador repete: a saúde é direito de todos
e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção e proteção e recuperação. E, por último, no artigo 199, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, ou seja, o que falou há pouco o desembargador acerca da assistência complementar à saúde. O que nós obtemos desse panorama muito rápido da Constituição Federal é que nós temos direito subjetivo individual, individual homogêneo, coletivo e difuso acerca da saúde no nosso país. Lembrando que nos juizados da Fazenda Pública, por definição do próprio artigo 2º, parágrafo 1º, não se inclui na competência do juizado as demandas que envolvem direitos ou interesses difusos e coletivos. Pois muito bem. A segunda conclusão que se pode tirar, que o texto constitucional, no meu sentido, deixa claro, é que a obrigação principal é do Estado. E, subsidiariamente, se quando optar o cidadão aos planos de assistência privada. Essa distinção, meus caros colegas, me parece importante, porque essa garantia, esse binômio direito e dever, não pode, no meu sentir, e não deve ser transferido ao particular, e me refiro aqui aos planos de assistência à saúde, quando, muitas vezes, acorrem ao judiciário, dirigindo essas demandas contra o plano de saúde, quando, na verdade, deveriam ser dirigidas ao Estado, à União ou ao município. O terceiro ponto é a atuação e os limites judiciais na área da saúde em sede de juizados especiais. Nós temos, que me parece aqui, fazer uma verificação dos limites da competência dos juizados, envolvendo o valor, a obrigação de fazer, que normalmente é o objeto principal dessas demandas que aportam ao juizado fazendário, e se há ou não um pedido cumulativo de compensação pecuniária por dano moral. Esse é um aspecto que me parece importante, porque, dependendo da conjugação dessas sequências de pedidos, pode a competência ser transferida para uma vara civil de competência residual. E um ponto muito interessante é a quantidade de demandas que aportam no judiciário, nos juizados fazendários, e a falta de estrutura de varas especializadas que nós temos hoje ainda no Brasil. Eu fui verificar no último Justiça em Números, recentemente publicado, e quanto às varas especializadas, praticamente 70% das unidades são varas de competência cumulativa, varas únicas com competência acumulada. Nos juizados especiais cíveis, existem apenas 482. E o que é mais curioso, e aqui é o ponto preocupante, existem apenas 55 juizados da Fazenda Pública no Brasil. Apenas 55. Quanto ao volume de demanda, dos quase 80 milhões de processos que nós temos hoje tramitando, encontramos o que o italiano chamaria de il collo di bottiglia, que seria o gargalo da garrafa, são as execuções civis e as execuções fiscais.
Nós temos hoje, como os senhores sabem, tramitando o projeto de lei 4257 do senador Anastasia, que retira, que desjudicializa as execuções fiscais do judiciário, que hoje representa um volume de quase 70%, e permite o julgamento dos conflitos tributários através de arbitragem. E trago em primeiríssima mão aos senhores, com muita satisfação, com muita honra e muita alegria, que na tarde de ontem, por volta das 16 horas, foi protocolizado um projeto de lei de autoria da senadora Soraya Tronic, do Mato Grosso do Sul, que versa sobre a desjudicialização dos títulos executivos civis e das sentenças condenatórias de pagamento de quantia certa. Eu tive a honra de presidir a comissão de juristas que trabalhou nesse texto. É um texto enxuto de 35 artigos apenas, sem mexer praticamente no Código de Processo Civil, e que passa para os tabelionatos de protesto, como já ocorre em Portugal, na França, na Itália, na Alemanha, na Espanha, a desjudicialização. E se passar, e deve passar, tanto esse projeto que vai economizar para o país em torno de 60 bilhões de reais, com o número de demandas que nós temos hoje, que estão em torno de 13 milhões de ações só de execução e de cumprimento de sentença dessa natureza, e mais, se aprovado o projeto do senador Anastasia, nós teremos, com certeza, em breve, um judiciário com 70% de demandas a menos tramitando. E um outro fato também que nós precisamos nos preocupar bastante é o número de ações que entraram no ano de 2017 a 2018, 70% são da nossa competência da Justiça Estadual. E um dado que me deixou preocupado, dois dados. A recorribilidade das decisões nos juizados. Ela é maior do que na Justiça Comum, em torno de 25%, 26% com recurso, dados do CNJ, e o que me faz pensar, e todos os senhores, se nós temos um elemento inibidor, que é a sucumbência em segundo grau, por que recorrem tanto no juizado? Será que não seria o caso de se pensar que há um julgamento massificado ou talvez um julgamento que esteja deixando a desejar? Eu faço a pergunta, eu não sei a resposta, mas é um dado muito curioso quando nós temos mais recursos do que na Justiça Comum. E um outro ponto que é preocupante, disse há pouco também o desembargador, que é um número baixo de conciliações. O CNJ informa que nós temos um número aproximado na Justiça Estadual de apenas 11% de autocomposição. Ou seja, todo o trabalho, doutora Valéria, todo o esforço da legislação, dos nossos escritos, das palestras, infelizmente ou desgraçadamente, nós precisamos incutir a cultura da autocomposição e criarmos, aí sim, uma política pública, um plano nacional de governo que comece a incutir nas crianças, nos colégios, como se faz nos projetos de erradicação das drogas, que vão médicos, policiais, falar sobre drogas, sobre métodos anticoncepcionais. Por que não criar um projeto nacional que comece a fazer o brasileiro a compreender a vergonha que é acessar um terceiro árbitro ou o Estado juiz, porque ele não consegue resolver o seu conflito. Os orientais, diferentemente de nós, se envergonham de acessar a justiça. Por que se envergonhar? Porque no momento em que marido e mulher não resolvem o problema do filho, no momento que o devedor não resolve com o pagador, no momento em que o que bateu na traseira não salta do carro, o senhor fique tranquilo, está aqui o meu telefone, o senhor vá lá à oficina. Eu conto um caso que aconteceu comigo recentemente. Eu saí, ainda estava no tribunal, uns meses atrás. Eu ia a um médico
uma consulta e bateram na traseira do meu carro. Uma batida pequena, uma senhora bem vestida, uma senhora elegante, de uns 70 e poucos anos. E ela ficou nervosa, não saltou. Disse: a senhora fique tranquila, o radiador do seu carro deve ter furado. Mas o seu para-choque caiu. Então, a senhora não se preocupe, eu vou botar o para-choque no bagageiro, eu tenho uma consulta médica. A senhora, não, nós conversamos. Entreguei o meu cartão para ela. Disse: o senhor é o doutor Joel Figueira. Eu lhe conheci, o senhor foi juiz em Campos Novos, que é no interior de Santa Catarina. O meu marido é o falecido desembargador Cid Pedroso, que foi nosso desembargador pelo 5º Constitucional, e ele era advogado na época que eu fui juiz. Muito bem, essa senhora me passou o telefone. Eu fiz, de manhã do dia seguinte, um orçamento. Passei para ela o orçamento. Não levou 15 minutos, o dinheiro estava na minha conta. E eu não pedi nada. Isso é uma questão de cultura, não é questão de ter dinheiro. Porque quem não tem dinheiro e bate na traseira, diz: olha, amigo, o senhor fique tranquilo que eu vou parcelar, o senhor vai dar um jeito, eu vou pagar como eu puder. Ou vai lá, vou comprar o para-choque para o senhor não botar na autorizada. Então, esses dados preocupam, e nós vamos ver agora o ponto da tutela jurisdicional na área da saúde pública e privada. Eu fiz aqui uma equação de valores que seriam dignidade da pessoa humana, igualdade, liberdade, o chamado princípio democrático do mínimo existencial e do máximo possível. E, para isso, nós precisaríamos definir, repito, políticas judiciárias e de vieses diversos. O primeiro ponto que eu trago aqui aos senhores foi bem explanado, e isso me deixa bem confortável, porque é o fomento ao incentivo da autocomposição pré-processual. Porque a composição processual, como os dados do CNJ nos trazem, ela ainda é muito pequena. Existe a lide sociológica e a lide jurídica. Quando o conflito sociológico se transmuda em lide jurídica, a dificuldade para a autocomposição é ainda maior. Isso está dito pelo professor Mauro Capelletti no seu famoso estudo do acesso à justiça, da década de 70, e não é por acaso, portanto, que é muito mais fácil nós obtermos acordos pré-processuais do que após a instauração da lide jurisdicionalizada. E repito aqui, enquanto nós não tivermos uma política nacional acerca da importância e da divulgação e da formação da cultura da autocomposição, nós estamos e vamos continuar chovendo no molhado. O segundo aspecto que precisa ser considerado também é o manejo das ações individuais que ocorrem nos juizados e que temos a competência, e as ações que participam o judiciário como um todo, nas varas cíveis comuns, estaduais ou federais, que são as ações coletivas de tutela da saúde. E as audiências públicas, me parece que são importantíssimas nesse tema, porque, e aqui estou me referindo, logicamente, aos IRDRs e aos recursos extraordinários e recursos especiais repetitivos, e com eles, com essa manifestação das entidades, dos entes envolvidos, direto ou indiretamente, buscar as decisões dos tribunais de justiça ou dos tribunais superiores para que tracem uma orientação estadual ou nacional acerca do tema. E aqui eu incluo também os incidentes de assunção de competência que, no meu sentir, trazem a mesma contribuição para a harmonização acerca do tema. E a necessidade, como todos sabem, que o Código Novo de 2015 nos trouxe acerca da necessidade de observância, inclusive nos juizados, sobre as teses definidas nesses incidentes que eu trago aos senhores. Eu estou terminando e trago, então, como conclusão, os seguintes pontos. A primeira
é que existe efetivamente um direito subjetivo à saúde fundado na Constituição Federal. Direito fundamental de todo cidadão, e lembro aos senhores, começando pelo artigo 1º da Constituição Federal. Segundo, a atuação do Poder Judiciário neste tema, como também em outros, mas neste é absolutamente fundamental. Fundamental para que se possa ter um garantismo judicial à população, a certeza e a segurança de que os seus direitos fundamentais estão sendo resguardados, estão sendo garantidos, estão sendo efetivados através das decisões dos juízes estaduais e dos juízes federais acerca do tema. Outro ponto que eu trago para a conclusão é a necessidade de se distinguir o bem da vida tutelado. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que saber se aquele problema, se aquele caso acerca da saúde trazida pelo jurisdicionado ao Estado juiz, primeiro, se é da competência estadual ou federal. E o segundo ponto, que me parece muito importante, é quem responderá ou quem é o obrigado à prestação deste serviço ou à prestação da oferta, da disponibilidade do medicamento que está sendo consultado. Não é incomum nós encontrarmos decisões que obrigam planos de saúde equivocadamente a prestar determinado medicamento ou determinada intervenção, quando a responsabilidade é do Estado. E não é à toa que muitos planos de saúde estão quebrando. Um outro ponto de conclusão e de reflexão, que me parece importante, é a análise dos contratos dos planos de saúde, logicamente com base no Código de Defesa do Consumidor, mas fazendo a interpretação conforme a Constituição Federal. A questão não é deixar o consumidor sem acesso e sem a garantia, é saber quem é efetivamente o legitimado passivo a responder por essa obrigação. E os magistrados são, cada vez mais, não porque o Código de 2015 assim requer, mas nós somos cada vez mais chamados a oferecer decisões justas e com segurança jurídica, ou seja, segurança que mostre, que acene para o jurisdicionado qual é o sentir do Poder Judiciário acerca desse tema. Não é possível que nós tenhamos, sobre a mesma matéria, decisões conflitantes, seja do mesmo juiz, seja da vara do colega ao lado. Esse elemento de segurança jurídica serve, em especial, de forma indireta, mas extremamente valiosa, no que concerne à inibição, seja pelo Estado, pelo município, pela União ou pelos planos de saúde, na sua conduta, na sua forma de atuação. Por isso que o exemplo trazido aqui do Tribunal do Rio de Janeiro é absolutamente importante, no meu sentir, e que deve ser adequado, não diria copiado, mas adequado a cada um dos estados da federação, porque se não houver essa participação efetiva do Judiciário, com todas essas entidades, com todos os atuantes do sistema nacional sobre o tema da saúde, nós não vamos conseguir, somente através de ações, dar vazão à necessidade de solução de todos esses conflitos que são apresentados. E essa decisão do Poder Judiciário, essas decisões, eu gostaria de repetir, da necessidade de uniformização. Sem uma segurança jurídica que se funda na certeza do entendimento, da interpretação de um magistrado ou de uma corte, sem essa dimensão, a luz, o foco que se pretende que o Judiciário trace como forma efetiva
para uma política judiciária acerca da saúde pública, nós não vamos conseguir chegar ao lugar desejado. E, por último, meus amigos, eu vou terminando agradecendo e dizer que, se alguma pergunta houver, nós temos um dos patrocinadores, que é o Posto Ipiranga. Os senhores podem se dirigir ao Posto Ipiranga e fazer as perguntas que bem desejarem. Muito obrigado a todos. Agradeço ao professor Joel e sempre uma satisfação recebê-lo e, como sempre, brilhante nas suas ponderações e nas suas ideias. Passo agora a palavra, e antes apresento o nosso conhecido Dr. Anderson Ricardo Fogaça. Dr. Anderson Ricardo Fogaça formou-se em Direito pela Universidade Estadual de Maringá em 2002, é mestrando em Direito pela Universidade do Uninter, juiz substituto de segundo grau do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e atualmente é juiz auxiliar da segunda vice-presidência dessa gestão 2019-2020. Vocês ouviram muito falar no nome dele aqui nesse final de semana, né? E agora ele também, que foi a primeira pessoa que me fez ver e enxergar a importância dos juizados especiais logo que eu entrei na magistratura. Eu tenho a honra de passar a palavra ao doutor Anderson Fogaça. Por favor. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande receber todos vocês aqui na cidade de Foz do Iguaçu, no 46º FONAGE. Temos juízes do Brasil inteiro, temos 8 juízes do Amazonas, temos juízes do Maranhão, Pernambuco, Sergipe, Rio de Janeiro, enfim, do Brasil todo. Temos colegas que estão preocupados em melhorar o sistema de justiça, que vieram aqui para fazermos essa troca de ideias, esse debate. Também quero cumprimentar aqui o desembargador presidente Bétega, que foi o nosso presidente na gestão passada, desembargador Gamaliel, desembargadores que estou vendo aqui, cumprimentar a mesa, desembargador Ramon Medeiros de Nogueira, aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, a quem devemos muito, foi um grande fomentador desse 46º FONAGE, e também cumprimentar o desembargador Joel Dias Figueira, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que nós é conhecido de todos e que tem muitos livros da área do juizado especial, e provavelmente todos nós temos um livro dele, pelo menos nas nossas estantes. O tema de hoje é o efetivo acesso à justiça, e o juizado da Fazenda Pública na política de saúde. O que me chamou a atenção nas falas anteriores, nas exposições anteriores, foi que a minha exposição aqui, ela foi quase por todos os que me precederam, falaram alguma coisa do que é o meu pensamento. E o que isso mostra que há uma preocupação muito grande em aproximar o sistema de juizado especial dos modelos pré-processuais de resolução de conflitos, dos sejusques, da desjudicialização, enfim, são termos que são novos e que ainda não chegaram com vigor no juizado especial. Então, eu vejo que há uma necessidade dessa aproximação, e todos os nossos palestrantes anteriores foram no mesmo sentido. Quantos de nós que já não tivemos nossos direitos violados e acabamos deixando de ajuizar uma ação porque nós conhecemos as agruras e os desafios que são passar por um processo judicial? Nós temos imensos exemplos nas nossas vidas, do nosso cotidiano, de casos em que nossos direitos são violados e acabamos deixando de lado. A gente acaba não querendo passar por mais um abalo emocional e psicológico, que é um processo, acabamos deixando de lado. Por isso é importante
a criação e o incentivo de modelos pré-processuais de resolução de conflitos, para que nós possamos resolver os conflitos antes de ter que ajuizar uma ação. E o papel do Poder Judiciário, nesse momento, é de fomentar essa criação de modelos pré-processuais que sejam capazes de resolver todos os nossos problemas. Nós temos que ser os protagonistas desse novo papel do Poder Judiciário. Será que há acesso à justiça antes do ajuizamento de uma demanda? Essa é uma pergunta que eu deixo para reflexão. Eu acredito que sim, há sim acesso à justiça antes do ajuizamento de uma demanda e mais, ele é muito mais efetivo e célere do que um processo judicial. O Poder Judiciário ele não suporta mais a quantidade de processos que nós temos. Temos 80 milhões de processos, segundo o Justiça e Números do CNJ. Houve uma redução no ano de 2018 da ordem de 1.400.000 processos. Pela primeira vez houve uma redução, mas o número é muito grande. Só de processos da área de saúde foram 2.230.000 processos. O crescimento dos processos da área de saúde foi de 130% entre 2008 e 2017, enquanto os demais processos tiveram um crescimento da ordem de 50%. Então, a judicialização da saúde, ela tem sido muito grande e, como sabemos todos nós, e tem sido causa de muitas controvérsias, né? E, inclusive, de reações contrárias a essa judicialização. Recentemente, a Presidência da República encaminhou a PEC 188 de 2019 para o Congresso Nacional. E o que eles pretendem com essa PEC? É evitar que decisões judiciais sejam cumpridas sem a respectiva dotação orçamentária. Está acrescentando o parágrafo 9º ao artigo 167 da Constituição, que diz que não será cumprida a decisão judicial se não houver a prévia e suficiente dotação orçamentária para aquele cumprimento da decisão. Independente da constitucionalidade ou não dessa PEC, eu entendo que nós, atualmente, temos praticado um certo ativismo judicial ao conceder medicamentos de elevado custo para o orçamento público, pois fere o princípio da igualdade. Uma pessoa que entra com o processo judicial, ela recebe o medicamento. Em regra, ela recebe. Quase todos os processos são julgados procedentes e as liminares são concedidas. E aquela pessoa que não entrou com o processo, que não ajuizou um processo, ela acabou não tendo o mesmo benefício dessa pessoa que ajuizou demanda. Houve um ferimento, sim, ao princípio da igualdade, porque cabe a política pública cabe aos poderes executivo e legislativo, e não ao Poder Judiciário. É claro que é polêmico, mas nós temos que ter um controle de qualidade sobre os processos que entram na Justiça. O que está tendo uma grande discussão também, e foi falado aqui anteriormente pela doutora Trícia de manhã, é sobre as questões de uso de plataformas extrajudiciais e pré-processuais de resolução de conflitos, como o Consumidor.gov. É uma plataforma que tem tido um sucesso muito grande. Nós fizemos um convênio aqui no Paraná com o Senacom, a Secretaria Nacional de Consumidor, e para a divulgação e estímulo à utilização da plataforma. Poucos dias depois, já havia despachos de juízes do Paraná mandando a parte emendar inicial e antes ela fazer o uso da plataforma e comprovar no processo. Isso foi questionado pela Ordem dos Advogados do Brasil imediatamente.
E depois começamos a verificar que essa é uma questão que está tendo cada vez mais uso, está sendo muito divulgada. A parte que não utiliza da plataforma consumidor.gov, nesses casos em que é mandada a emenda inicial, o juiz tem extinguido as ações. Isso não é um caso, é mais de um caso aqui no Paraná. Tem extinguido as ações por quê? Por falta de interesse de agir. E é uma lógica, não houve pretensão resistida. Nós aprendemos nos primeiros anos da faculdade, em processo civil, que um conflito de interesses só haverá lide se houver um conflito de interesses com pretensão resistida. E como que a parte pode resolver ser ré num processo sem mesmo saber se ela sem ter conhecimento daquele problema que está sendo dito ali na petição inicial? Ela não teve a oportunidade de se defender. A parte ré, ela não teve como tentar resolver aquele problema. Simplesmente o autor foi até a justiça, fez a reclamação e conseguiu, muitas vezes, na maioria das vezes, consegue ganhar um dano moral, né? Resolver o seu problema, mas ele não precisaria da justiça. É uma ação desnecessária, é inútil. Isso poderia ter sido resolvido antes do ajustamento da demanda. Entrei hoje no site da plataforma consumidor.gov e vi que, contra a empresa de telefonia que tem mais processos aqui no Paraná, até foi falado pelo desembargador Francisco Macedo, ela teve, em 2019, 50 mil reclamações na plataforma. Dessas, teve um índice de dissolução de 88%. É muito grande. Teve 100% dos pedidos atendidos, resposta a todos os pedidos, e teve uma média de 7 dias para responder às reclamações. Ou seja, se 88% dessas reclamações foram resolvidas antes do ajustamento da demanda, quer dizer que há, sim, outros meios de resolver esses conflitos. Não precisa necessariamente entrar com o processo judicial e abarrotar o Poder Judiciário e fazer com que nós ficamos cada vez com mais processos de massa para serem julgados. Já tem uma tendência jurisprudencial nesse sentido. O STF, com o desembargador Luiz Roberto Barroso, em repercussão geral, julgou um recurso extraordinário em que diz que há necessidade de requerimento administrativo ao INSS nos casos de ações previdenciárias. Depois disso, veio a questão da exibição de documentos bancários, em que havia aquela enxurrada de ações de cautelares de exibição de documentos, e que a parte entrava diretamente na justiça e nunca comprovava que tinha feito pedido administrativamente ao banco. E ainda queria honorários advocatícios, comerciais. Daí, em repetitivo, foi julgado determinando que a parte, ao ajuizar a ação, ela tem que comprovar o requerimento administrativo. Mesma coisa aconteceu com o Credit Scoring, né, aquela questão dos scores, e a questão do DPVAT. Ou seja, os tribunais superiores eles já estão olhando para essa questão, estão atentos a isso, e nós também temos que aqui embaixo, temos que começar a nos preocupar com isso. O Poder Judiciário entrará em colapso se continuar ajuizando, havendo esse ajuizamento em massa de tantas demandas. O ministro Luiz Felipe Salomão, em recente entrevista ao Conjur, ele usou exatamente esses termos, que o sistema entrará em colapso. Então, temos que, hoje, procurar formas de conter isso. O sistema multiportas, temos que vê-lo como uma grande porta de entrada e com várias portas de saída.
mas nós temos que ter um controle de qualidade sobre essas portas de entrada. Nós temos que exercer um controle efetivo nesses casos para verificarmos se há realmente interesse de agir. E o Poder Judiciário, ele pode ser o protagonista desse novo paradigma, ao sair da litigiosidade em massa e partir para a pacificação. O Poder Judiciário deve fomentar, ele deve agir como fomentador dessa nova política judiciária. Toda vez que houver um conflito, já poderá o Poder Judiciário, ainda que indiretamente, participar desse conflito. Hoje temos os sejusques, em que há os modelos pré-processuais, em que as partes podem levar aquele conflito até o sejusque e tentar resolver o seu problema antes do ajuizamento da demanda. Não vai ter despesa com advogado. São muitas vantagens em utilizar esse tipo de modelo. O site, na política da saúde, nós podemos usar a mesma formatação. Aqui no Paraná, nós temos na saúde suplementar um projeto que está em piloto ainda em algumas comarcas, mas em Curitiba é a principal e a que está mais perto de nós, em que tem tido absoluto sucesso e que pode ser replicado para a saúde pública. Por isso que eu vou dar esse exemplo. Nós fizemos um convênio com as operadoras dos planos de saúde, em que elas pagam os peritos para fazerem as perícias, independentemente do resultado da ação. Então, a parte leva o caso até o sejusque, no pré-processual, é marcada uma audiência de mediação. Nessa audiência de mediação se faz um negócio jurídico processual e, se for necessária a perícia, haverá um encaminhamento imediato para o perito previamente cadastrado. E tem um prazo curto para tudo isso acontecer. Acontecendo a perícia, ela é devolvida para o sejusque, o juiz já está marcada aquela audiência de mediação e é feita essa nova audiência. Se sair acordo, é homologado pelo juiz do sejusque. E o perito recebe os honorários, independentemente do resultado, e diretamente do plano de saúde. Não há ofensa ao CAJU, aquele cadastro de peritos, porque foi feito um negócio jurídico processual. As partes escolheram quem seria aquele perito. Já temos essa relação previamente. E se for também ajuizada a demanda, também se opera da mesma forma, se faz da mesma forma. Antes até de análise da liminar, o juiz tem encaminhado o processo, assim que chega até a sua vara, para o sejusque, para tentar resolver esse problema. Depois, se não sair acordo, aí sim é devolvido o processo para o juiz da vara, para ele analisar a liminar. Nós temos, se fosse na saúde pública, como poderia ser feito? O Estado poderia pagar essa perícia, ou utilizarmos os médicos do Poder Judiciário ou do Natijus. Ainda estamos estudando, mas é aqui uma possibilidade que eu coloco para tentar auxiliar na diminuição do número de demandas. E, com certeza, do número de demandas do Juizado Especial da Fazenda Pública, que tem também muitos processos relacionados à área da saúde. Nós vemos hoje uma resistência muito grande da administração pública em fazer acordos. Nós temos, o Poder Judiciário tem que agir como fomentador para que a própria administração pública faça mais acordos administrativamente e extrajudicialmente.
a permissão para ela fazer a conciliação tem lá na Lei de Mediação, na Lei 13.140 de 2015. A Lei de Mediação, ela traz no artigo 32 que cabe ao Estado e à União criar câmaras de prevenção e de resolução de conflitos administrativa. Só que poucos estados criaram, e aqui no Paraná é um dos estados que não criou, e percebe-se que há uma dificuldade muito grande entre a administração pública de aceitar essa nova missão dela, de fazer os acordos pré-processuais. Os próprios procuradores do Estado têm receio. Chamamos eles recentemente na segunda vice-presidência aqui do Tribunal de Justiça, e eles falaram categoricamente que não gostam de fazer acordos, que eles têm receio, porque sempre eles acabam sofrendo ações por improbidade administrativa. O Ministério Público ajuiza ações por improbidade, por entender que houve alguma ofensa ao interesse público. Mas, na verdade, não. Eles estão... quando é na Procuradoria do Estado, passa, inclusive, por uma comissão de procuradores, uma comissão interna, e que decide que, em determinado caso, pode ser feita a transação. Mas não é assim que tem entendido o Ministério Público, infelizmente. Não sei se é uma regra geral, mas há ações de improbidade nesse sentido. Ou seja, há uma resistência, inclusive, dentro do próprio sistema de justiça. O Ministério Público, ele faz parte desse sistema e é contrário à transação. Essa cultura da pacificação, da desjudicialização também, ela não está impregnada ainda. Ela está num movimento inicial, e é essa, como disse o desembargador José Laurindo ontem, uma nova onda renovatória que está vindo para melhorar o sistema de justiça. Nós temos que pensar em formas de fomentar e transformar esse sistema de justiça de modo que o acesso à justiça seja efetivo, mesmo antes do ajuizamento de uma demanda, mesmo sem um processo judicial. Também temos que pensar em formas de emancipar o ser humano para que ele resolva seus próprios conflitos. Aqui, no Paraná, nós temos o projeto Consegue e Resolve, dos Conselhos de Segurança. Foram capacitados mediadores, que são líderes comunitários e que atuam nos Consegues, dali de Curitiba, por enquanto só em Curitiba, para fazer mediação nas questões locais, questões de vizinhos, questões envolvendo comércio, e estamos tendo os resultados positivos. Ou seja, a própria comunidade está resolvendo seu conflito ali. Se houver um acordo, esse acordo será encaminhado ao Sejusc para homologação pelo juiz do coordenador do Sejusc. Um acordo pré-processual que vai ser homologado. Isso, sim, é uma efetividade na justiça. E o Poder Judiciário participou de forma efetiva desse conflito. Ele auxiliou, ele deu os instrumentos necessários para as pessoas resolverem aquela discussão que estavam tendo. Também temos o programa Pacificar é Divino, em que líderes religiosos são capacitados nas técnicas de mediação e conciliação para fazerem para fazerem conciliações entre os membros da comunidade religiosa. E é a mesma coisa com o Consegue e Resolve. Se houver acordo, é encaminhado para homologação do acordo pré-processual pelo juiz do Sejusc. Ou seja, nós temos que pensar em formas novas, sermos criativos, para conseguirmos diminuir o número de processos e, ao mesmo tempo, conseguirmos dar mais efetividade no acesso à justiça. Um acesso à justiça que deve ser célere e justo. Nas palavras do ministro Barroso, naquela ação que eu mencionei, nós temos que evitar os processos inúteis, desnecessários, que não precisariam estar presentes no acesso à justiça.
dentro do nosso sistema. Então, é esse o meu recado. Quero ser mais, falar o mínimo possível, porque os temas já foram tratados pelos demais expositores, e o que me deixou muito feliz em saber que não somos uma voz isolada, em que já está se pensando muito nisso, e que é uma preocupação hoje, sim, do Poder Judiciário. Então, estamos aqui pensando em como melhorar a justiça, o sistema dos juizados especiais, e temos que pensar nessas formas inovadoras de resolução de conflitos, em fomentar modelos pré-processuais de resolução de conflitos e fazer um controle de qualidade na porta de entrada do sistema judiciário. Então, ficam as minhas palavras, agradeço a presença de todos, e estou muito feliz com a organização. Quero aproveitar para agradecer a equipe da segunda vice-presidência, que nos auxiliou e que fez esse trabalho maravilhoso, e foram os responsáveis pela concretização desse evento. Obrigado. Então, agradecer também ao doutor Anderson Ricardo Fogaça pela brilhante exposição, e mais uma vez cumprimentar aqui o doutor César Cury, que já se retirou, o doutor Joel Dias Figueira Júnior, que nos brindou aí com uma excelente exposição, e finalmente o doutor Anderson Ricardo Fogaça. Desses debates, dessas discussões e do interesse de vocês é que nós podemos fazer um sistema judicial, e aqui no caso do juizado especial sempre melhora. Muito obrigado. Então, vou passar a palavra ao cerimonial. E nós convidamos neste momento para fazer a entrega dos certificados aos participantes desse quarto painel, o desembargador Renato Braga Bétega. Por gentileza. E neste momento nós faremos um breve intervalo de 30 minutos para o coffee break e retornaremos às atividades exatamente então às 18h30.